Olá a todos, meu nome é Matheus Dravin, eu sou mestre em Filosofia do Direito e faço doutorado também nessa área. E o meu caminho é um pouquinho controverso, porque apesar de eu refletir, estudar e discutir com meus colegas e comigo mesmo diversos temas relacionados ao direito, principalmente a concepções de justiça, eu tenho um apreço muito especial pela filosofia pura e pelas formas de pensamento a ela relacionadas. E esse vídeo é para falar sobre comentários de leituras. E eu gostaria de saber se eles são úteis a vocês e se vocês querem que eu continue com esse tipo de comentário. Então, observem. Hoje eu vou falar sobre o livro que eu terminei recentemente. É uma biografia de Sigmund Freud, portanto, o tema hoje é psicanálise. É esse livro aqui, né? Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo, uma excelente biografia escrita pela psicanalista e filósofa francesa Elisabeth Routenesco, né? Muito bom o livro, por ser um livro com vários dados biográficos, né? Ela inclusive utiliza dentro do livro dela diversas vezes a famosa biografia de Freud do Paul Guyer e se mantém numa linha de exposição com uma mistura de conceitos psicanalíticos acessíveis e como isso se deu em termos de acontecimento da vida de Freud. Então ela vai de acontecimentos reais ali da vida do Freud e fala também todos os conceitos da psicanálise que foram acontecendo ao longo da história da vida dele. E ao mesmo tempo ela é imparcial. Se é necessário elogios a Freud, que não faltam, ela faz esses elogios. Críticas à sua biografia e às suas ações, ela expõe essas críticas. Portanto, é uma biografia muito interessante e com um nível de profundidade em que se torna uma leitura razoável e agradável de se ler. E eu trouxe para vocês aqui, não todos os elementos, mas falando da vida desse grande pensador como forma de uma mensagem, não me atendo somente à leitura, mas de fato um comentário a essa leitura. Na sua época e em nosso tempo, Freud começou na área da medicina, para quem não sabe. Ele se formou em medicina, queria se tornar pesquisador, mas acabou indo para a psiquiatria por necessidades de trabalho. Ele queria casar e ter sustento para realizar esse casamento e poder ter uma vida familiar própria. Mas é interessante que eu quero pensar aqui com vocês sobre a genialidade desse pensador. E a genialidade, no meu ponto de vista, não que seja um bater do martelo, mas eu suspeito que a genialidade ela é mais admirável pela presença das imperfeições na vida humana do determinado pensador. Nós tendemos a pensar muitas vezes que os gênios são entidades, principalmente se elas já estão consagradas pela história, são entidades cuja vida é correspondente à obra produzida, exatamente correspondente, e portanto ela é livre de defeitos e incoerências. E Freud, que é o pai fundador da psicanálise, mostra que é natural certas incoerências. Muitos dos seus escritos iniciais contradizem os seus escritos finais, mas sem os iniciais, os finais jamais teriam se colocado. E é interessante que o que começou como ideias freudianas muito simples, o ponto culminante, que é o grande livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, no virar do século, começou a atrair mais seguidores. No início, por Freud ser de descendência judia, ele acabou atraindo, sem querer, seguidores mais judeus. E eu não vou entrar no mérito de quais seguidores são ou não são judeus, mas ele tinha vontade da psicanálise se tornar um segmento de conhecimento paralelo ao da psicologia ou da medicina, um segmento independente, coisa que nunca aconteceu. Ainda está muito atrelada à parte da psiquiatria na medicina e a parte
da psicologia como um segmento, né? Então isso nunca se concretizou e ao mesmo tempo houveram controvérsias se a psicanálise deveria ser ensinada nas universidades ou não, porque o tripé para ser um psicanalista é a autoanálise, o estudo dos textos psicanalíticos e o trabalho por um tempo como analista. E aí você se torna um psicanalista, né? Isso talvez não pudesse ser introduzido nas universidades, mas houve uma discussão em aberto até hoje sobre a colocação da psicanálise como disciplina universitária, que portanto teriam que entrar em regras. O que eu quero marcar para vocês é que Freud foi um ser humano extremamente controverso, extremamente interessante na sua biografia. Ele admirava a literatura e ele admirava muito as ciências humanas de maneira geral, apesar de ter uma pretensão que a psicanálise fosse uma ciência empírica. Em diversos momentos, quando ele estava em meia idade, depois isso se enfraquece, mas essa pretensão sempre permeia a história da psicanálise, que um dia a biologia e as explicações biológicas iam substituir as teorias da psicanálise. O que por diversas razões e motivos, os seus próprios discípulos grandiosos, como Carl Jung, Jacques Lacan, provaram que não seria bem assim, porque a psicanálise era uma iniciativa freudiana, mas depois ela se tornou a psicanálise freudiana. Na Inglaterra, o movimento de Melanie Klein, outra discípula da psicanálise, se tornou muito forte também. A psicanálise saiu a partir dos famosos encontros de quarta-feira, que era lá no Círculo de Viena, ali, freudiano, começou a ficar famoso e virar congressos psicanalíticos, e a psicanálise foi para a Inglaterra, foi para a França, influenciando inclusive autores como Sartre e pintores como Salvador Dalí, que chegou a pintar um retrato inspirado na figura de Freud. E também foi aos Estados Unidos e lá tomou um viés um pouco mais empirista pela influência inglesa da doutrina do utilitarismo, assim como na Inglaterra ela se modificou. E Freud tinha sempre as suas posições mais ou menos rígidas, mas talvez o mais importante seja nos deixarmos tocar pela vida desse homem, se estamos falando numa biografia, né? Uma das pessoas que teve contato com Freud no final da sua vida, chamado Stefan Zweig, ele, na oração fúnebre de Freud, quando Freud tinha morrido, no ano de 1939, ele depois se radicou na Inglaterra, ele se radicou na Argentina e acabou cometendo suicídio, né? São coisas controversas, e ele comentou assim, na oração fúnebre, eu vou citar para vocês: obrigado pelos mundos que nos abriste e que agora percorremos sozinhos, sem guia, sempre fiéis a ti, sempre pensando em ti com veneração, amigo mais precioso, mestre mais amado, Sigmund Freud. Então vejam que a obra da pessoa vai além da pessoa, mas ela ainda integra, não há uma diferenciação entre ela e a obra, e isso causa um impacto humano muito forte. Para que essa oração fúnebre tenha sido proferida, quer dizer que o impacto da pessoa na história foi uma coisa muito significativa, e esse significado que nós temos que captar, não em concordância ou discordância apenas da teoria, mas no reconhecimento que, pelas suas imperfeições, ele se torna mais admirável, né? É uma das grandes críticas que foram feitas, ao contrário do que muitos pensam, não de agora, mas desde a época que o próprio Freud estava vivo, inclusive por psicanalistas como a Anna Freud, né? Ou seja, família do próprio Freud, e outras como a Melanie Klein e outras acabaram discutindo como a psicanálise freudiana era falha no entendimento das mulheres. O próprio Freud reconhecia isso e chamava as mulheres como o continente obscuro, né? O continente obscuro, né? Algo que ele de fato tinha limitações no entendimento, mas nem por isso deixou de dar suas contribuições. E a mensagem freudiana
continuem o meu trabalho. A psicanálise não está completa, ela precisa de um desenvolvimento constante. Daí a grande contribuição de Lacan, introduzindo profundidade filosófica à psicanálise freudiana. Mas de qualquer maneira, eu queria apontar para vocês que Freud teve uma vida muito interessante na medida que ele foi o escolhido pelos pais. Né? O pai dele, Jakob Freud, ele era um comerciante muito famoso e os pais de Freud o elegeram para ter a melhor educação possível dentre os diversos filhos que o casal teve, e não pressionaram para que ele seguisse à risca o judaísmo, tanto que o próprio Freud se dizia um judeu sem Deus, né? Mesmo ainda valorizando esse tipo de cultura. E acabou que a mãe dele acabava o chamando de meu sig de ouro, porque ele realmente demonstrou grande habilidade acadêmica e de reflexão e de análise desde muito cedo em sua vida, né? É trágico que ao longo dela ele, que foi o fundador da cura pela fala, né? Tanto que uma das cenas mais clássicas sobre a psicanálise é o divã, o analista atrás sem ser visto e o paciente livre nas associações, inclusive chamado de técnica da associação livre, vai dando vazão àquelas estruturas psíquicas que são enterradas e ocultas pelo inconsciente, que estão recalcadas, que estão, inclusive recusadas muitas vezes, modificando através da memória a própria realidade de sua vida. É a recusa, o não reconhecimento de sua própria história, que vai se mostrando sutilmente nas falas da associação livre. Então a cura pela fala, por ironia, foi criada por Freud, que posteriormente teve um câncer de boca, um câncer na mandíbula, e no final da vida dele ele passava por muitas dores, estertores, falava e comia cada vez menos, Tinha uma prótese que ele chamava de demônio, assim, Tinha algo que o torturava. E sem entrar em miúdos sobre a biografia dele, eu queria destacar sobre o impacto que teve a maneira que ele viveu, falando da oração fúnebre. Existem alguns elementos que demonstram o reconhecimento que pode existir mesmo através de áreas e de classes e de distâncias, que é algo positivo que se perde de alguma maneira no mundo de hoje, de redes sociais e de egocentrismos inflados, inclusive o egocentrismo tendo sido muito teorizado pela psicanálise, Seria um inchaço do seu eu narcísico de maneira negativa, em que o narcisismo, no lugar de ser um retorno construtor da sua personalidade em relação ao mundo, faz com que você tenha um egocentrismo em que o seu narciso se confunde com a realidade do mundo e você vive em ilusões de autograndiosidade, Isso é uma das contribuições psicanalíticas muito difícil de ser encarada, porque uma vez identificada facilmente no outro, em si mesmo, ela é recusada. O reconhecimento desse autoconhecimento, que é muito frisado por Freud, a dificuldade do autoconhecimento, é recusada porque o autoconhecimento significa entrar em contato com as suas próprias dores, as suas próprias falibilidades. Por isso, o impacto biográfico de Freud é ter exposto seus próprios demônios, É não afirmar, mas perguntar assim: será que eu tive na infância desejos sexuais pela minha mãe? Em um outro momento, Freud chegou, por causa de uma teoria dele sobre o complexo de Édipo, ele concluiu que não poderia haver outra conclusão, caso correto, que o seu próprio pai não tivesse abusado sexualmente dele, Freud. E ele ficou muitos anos acreditando que o pai dele já tinha morrido, acreditando que o pai tinha abusado sexualmente dele, muitos anos acreditando, até que, através de algumas suspeitas e de uma continuação da pesquisa, ele desenvolveu outros tipos de percepções teóricas através de seus pacientes, de seus colegas, sua própria autoanálise, que na verdade isso não aconteceu, Alguns erros Freud admitiu desenvolvendo sua teoria, outros ele jamais admitiu, mas é importante
frisar que ele jogou uma pedra no meio da lagoa que se expandiu, e a psicanálise hoje é estudada no mundo inteiro, né? E no final da vida, muitos dizem que ele era o judeu mais protegido na ascensão do nazismo, né? Ele já tinha refletido sobre os horrores da humanidade e o lado negativo do inconsciente e da chamada pulsão de agressividade e pulsão de morte, que eu não vou entrar no que é aqui agora. Por conta da Primeira Guerra, ele já tinha refletido sobre isso e escreveu um dos textos mais célebres sobre essa agressividade do ser humano, que é o Mal-Estar na Civilização, ou o Mal-Estar na Cultura. Fala justamente sobre isso. E isso foi comprovado depois pelas animosidades que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Ele chegou, faleceu em 1939, ele chegou a ver a ascensão do nazismo. E quando em Berlim, apesar dele ter contatos com pessoas de alta influência em vários países, portanto era um judeu muito protegido, ele, apesar de todo o seu conhecimento e perspicácia da psicologia humana e da psique e das controvérsias, ele, de certa maneira, recusava a radicalidade do nazismo e até o último momento evitou de se mudar da Áustria, né? Tamanha era a ligação que ele tinha com a vida em Viena. Então a psicanálise vienense da época dele era realmente um ponto central na vida dele. Ele recusou até o último momento, até que no último período da vida dele, ele se radicou na Inglaterra e recebido de maneira honrosa, inclusive, com diversas homenagens. Numa visita anos antes aos Estados Unidos, ele já era o Herr Professor, que foi o único prêmio acadêmico, título acadêmico que ele ganhou, né, de Herr Professor. E por incrível que pareça, apesar da pretensão científica da psicanálise, o prêmio que ele ganhou na vida dele foi o prêmio Goethe, que é o prêmio de literatura da Alemanha, o prêmio Goethe de literatura. O estilo dele é muito fluido e muito bom de ler, mas o sentimento de recusa, né, de negação, em termos técnicos, psicanalíticos, que nos provoca, é muito impactante. Então nós lemos sobre o Complexo de Édipo. Esse ano agora de 2020, Além do Princípio do Prazer está fazendo 100 anos de publicação. Ele causa em nós uma negação, e é isso que eu queria também trazer como mensagem. A negação da psicanálise significa isso, entrar em contato com informações de autoconhecimento, de emoção, de pulsão, que são duras, e nós assim entramos em processo de negação, recusando aquela faceta da realidade e muitas vezes enterrando-a no nosso inconsciente. O que, como Freud mostra, acaba aparecendo depois na nossa vida, podendo gerar uma doença psicossomática. E aí a pessoa tem dores de cabeça terríveis, tem enjoos, náuseas e até doenças conhecidas como transtorno obsessivo-compulsivo, que a pessoa começa a repetir rituais e se prende àquela maneira, né? Acumuladores que se prendem a objetos materiais, né? Comedores compulsivos que não param de comer, e todas essas coisas provavelmente são aparições recalcadas de um trauma mais antigo. E nessa época que ele se radicou na Inglaterra, ele já era conhecido no final da vida dele, e era a época da grande queima de obras, principalmente obras de judeus, por Adolf Hitler. E enquanto em Berlim, o que mostra um sinal do caráter incrível de Freud, é que enquanto em Berlim os seus livros estavam sendo queimados, ele fez o seguinte comentário em Viena, em protesto a esse tipo de atitude, né, dizendo assim, porque inclusive estudantes estavam queimando livros, né, o que é uma contradição óbvia, mas ele fez um comentário assim: quanto progresso, na Idade Média teriam me queimado, agora limitam-se a queimar meus livros. Ou seja, é uma consciência histórica muito admirável. E falando sobre esses traumas que nos aparecem, vocês têm que entender uma coisa muito importante, é que a psicanálise é uma conversa sobre o desconhecido. Não é uma teoria que
nega a teoria anterior para se propor uma nova e mais avançada e refinada forma de se ver. Não, ela é uma teoria que ela vai agregando com seus momentos históricos e se ressignificando dependendo das novas descobertas sobre o inconsciente, né? E o inconsciente era talvez o que Freud dizia que era a maior parte do nosso psiquismo era inconsciente. Ele agia diretamente no nosso modo de ser, mas ele também era a maioria de nós. Então, uma ilustração muito interessante é o farol dentro de uma noite sem lua e sem estrelas. Naquela escuridão, o nosso consciente seria a luz do farol. Onde nós conseguimos apontar, nós enxergamos. E todo aquele redor de escuridão é o inconsciente, cujo qual nós não temos acesso. E mais interessante que isso, usando o exemplo do processo de negação, quando o farol muda de lugar e nós apontamos para um outro lugar a visão, a análise, aquilo que nós estávamos na luz logo antes já é voltado pelas sombras. Portanto, é um processo de autoconhecimento e engrandecimento que não termina, né? É a grande maravilha e o grande terror simultâneo das coisas, né? E eu vou citar sobre Freud uma citação de um autor chamado Patrick Landman, que ele escreveu a coleção, dentro da coleção de Figuras do Saber, ele escreveu sobre Freud, tem muitos elementos biográficos, e é sobre essa grande descoberta do inconsciente, né? Então, acompanhem aqui, porque vai dar uma pega no que eu estou falando, né? Freud via sua descoberta como uma fantástica operação de descentramento, que vinha depois daquelas de Copérnico, a Terra não é o centro do universo, e de Darwin, o homem não é nada mais que o resultado de uma evolução. Ou seja, o descentramento do quê? Que nós temos controle de nós mesmos. Expondo a existência do inconsciente, mostra-se que sim, nós temos realmente vontade, mas nós não temos tanto poder sobre nós mesmos e sobre as nossas relações quanto nós achamos. Por isso, nós cometemos às vezes determinada atitude que é ruim para nós mesmos e nós nos perguntamos, por que eu fiz isso? Né? A psicanálise é uma maneira de tentar entender esse tipo de ação contraditória e autopunitiva, como se você ganhasse prazer em se autopunir, porque você deveria ter feito alguma coisa, e se você deveria ter feito e não fez, você se pune por isso, né? Então, continuando, Freud nos diz que, em sua maior parte, o psiquismo é inconsciente, e, mais ainda, que uma grande parte do eu também o é. Mas ele não só operou uma subversão, uma desestabilização da imagem que o homem fazia de si mesmo. Por suas descobertas, ele falou desse homem, falou a esse homem em termos que poderíamos simular assim. A imagem que você tem de si mesmo e da qual tem orgulho nada mais é que engodo e desconhecimento. Mas em você jaz uma instância ou um sujeito ligado ao sexual que é único e que, por menos que você lhe dê palavra, longe de entranhá-lo na loucura, irá lhe mostrar a via de seu desejo. Tal seria a mensagem freudiana. Então, o que ele diz aqui? A psicanálise nos ajuda a reconhecer que existe algo desconhecido que talvez seja a maioria do nosso eu e que, portanto, os desejos, as pulsões, elas agem de maneira independente, nós conhecendo elas ou não. Não que elas não possam ser modificadas, tratadas, elas são metamorfoseantes dessa maneira. Mas não é porque nós a conhecemos que nós a dominamos. Nós passamos a ter uma ferramenta do autoconhecimento, mas não dominamos necessariamente por causa disso. Tanto que o pai fundador da psicanálise, mesmo com câncer na mandíbula, nunca se livrou de um vício, que era o de fumar charutos. Freud, assim como vocês viram no desenho que eu fiz e começa esse texto, a célebre imagem de Freud fumando um charuto é muito emblemática, porque o vício que o pai da psicanálise, considerado um dos maiores terapeutas de todo o tempo, nunca conseguiu se livrar, foi o do charuto. Ele fumava compulsivamente.
E outros ele conseguiu, por exemplo, o receio de viajar que ele tinha, ele conseguiu superar isso, era inclusive muito apaixonado por Roma, né? Então pensem que essa construção do inconsciente, ele está o quê? Ele está enterrado no nosso psiquismo. Por isso, uma das grandes analogias que Freud faz são mitológicas e arqueológicas. Ele se considerava um arqueólogo da mente humana, descobrindo relíquias que estavam ali enterradas, né? Por isso, por exemplo, um texto de final da vida dele, muito interessante, Moisés e a religião monoteísta, Complexo de Édipo, né? Narcisismo, que vem do mito de Narciso, né? Tudo isso são referências mitológicas que ele faz como metáforas para falar uma coisa que, na verdade, muitas vezes não tem a ver com o mito original, mas que se tornam conceitos psicanalíticos de grande potência. E dizem que a sala dele, né? A casa dele, que ele morou por décadas em Viena, parecia um museu de arte, porque ele colecionava obras da arqueologia para justamente se sentir conectado, né, com isso. Então, era uma experiência você fazer análise com Freud, né? E terminando aqui, o Patrick Landman diz assim: essa mensagem tão profundamente inovadora encontrou o homem moderno não só em busca da verdade, progresso e da liberdade, mas também no reconhecimento de sua objetividade, né? Então, o autoconhecimento que nós temos uma objetividade, mas nem sempre as nossas ações são dominadas pela objetividade. Os processos inconscientes são sempre influenciadores, estão sempre permeando as nossas ações conscientes. É uma instância desconhecida chamada inconsciente, mas não é por isso que ela não é integrada ao todo do nosso psiquismo. Portanto, eu poderia, até já finalizando com vocês esse vídeo, comentar um perigo que Freud nos apontou, que é o perigo das chamadas parapraxias. As parapraxias são o chamado interpretação selvagem, em que, em um sinal identificado pelo analista, ele selvagemente interpreta toda a vida daquele paciente baseado naquela informação. E pior ainda, ele pode, a partir daquela informação, que às vezes é singular, estruturar toda a sua análise baseada no que aquela informação significa para a própria vida. Portanto, é muito difícil você se expor, porque você é ao mesmo tempo o objeto e o objetivante do processo psicanalítico, né? Você não está apartado do objeto ser humano com traumas, com neuroses, né? Você também é um ser humano com traumas e neuroses. Nessa medida, é uma imparcialidade que não necessita da neutralidade em você não ser um ser humano, mas do reconhecimento que talvez os seus traumas não se correspondam ao trauma do outro, né? De uma certa maneira, certa alteridade. E essa interpretação selvagem é perigosa de acontecer, inclusive nos sonhos, né? Em que você sonha com uma coisa, em que ali muitas vezes é um exemplo do desejo pulsional que não segue regras morais, não segue regras sociais, nem de conduta, e você pega aquilo ali e interpreta e fala para a pessoa: você sonhou com isso, então é isso que você quer, né? Isso seria um exemplo de um erro interpretativo da parapraxia, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, né? Eu falei um pouquinho da biografia, um pouquinho dessas teorias de Freud, mas sabendo que isso é muito curto e não significa que eu esteja falando com exatidão, com as melhores palavras. Portanto, eu recomendo que vocês leiam, estudem, assistam vídeos e documentários, né? Inclusive tem um filme muito interessante que explica do início da descoberta do Complexo de Édipo, chamado Freud Além da Alma. É um filme mais antigo, em preto e branco, excelente, né? Podem procurar as pinturas também do Salvador Dalí, biografias. Mas, acima de tudo, cuidado com as interpretações selvagens. Não julguem tão rapidamente. Se a mensagem freudiana nos importa, é a mensagem de que
as nossas realidades, os nossos pensamentos, raciocínios, vivências, experiências, entendimentos e compreensões são muito mais misteriosos do que parecem. Então tentem descentralizar, a exemplo dessa revolução copernicânica, tentem descentralizar o seu ego do que você se pretende entender. Acho que é um passo atrás para que a gente evite as parapraxias e o egocentrismo tão fortes no mundo de hoje. Eu agradeço, portanto, a todo mundo que me ouviu até aqui com paciência, espero que tenha sido bom e recomendo então a leitura da Elizabeth Roudinesco, Sigmund Freud, em sua época e em nosso tempo. Se vocês gostaram e querem que eu faça mais comentários de leitura como esses, alguns mais direcionados ao conteúdo do livro em si, alguns mistos como foi esse, por favor me avisem aí nos comentários ou podem me mandar mensagens e eu vou ter prazer em responder. Espero que tenha sido mais uma vez uma mensagem de positividade em defesa da educação e em incentivo ao estudo e ao aumento da intelectualidade em qualquer parte do mundo que tenha acesso à minha mensagem. Muito obrigado e nos vemos na próxima.